Durante o Salão Internacional de Proteína Animal, eu conversei com o cientista político Christian Lobauer sobre o agro e a geopolítica mundial. Confira. A polarização que vem sendo registrada no Brasil é um fenômeno mundial. Em outros países, outras nações, esse problema também é registrado. E aqui comigo está o cientista político Christian Lobauer. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário mundial e a participação do agro nessa condição, né, Christian? Como é que tu vê essa situação dessa polarização? A gente vê lá nos Estados Unidos até atentado a um candidato, duas guerras acontecendo e o agro nisso tudo. Olha, eu acho sim que a princípio a gente como país tem uma enorme oportunidade, porque toda essa instabilidade política, ela, independente do que ela signifique, ela não impede que haja procura por alimentos e energia cada vez maior no mundo inteiro. E o Brasil é um produtor de alimentos, um produtor de energia sustentável. E fibra. Já consolidado. Então, assim, a gente vê uma feira como essa que a gente está hoje e vê a pujança que esse setor de proteína animal tem e muitos outros setores que fazendo as suas feiras simultaneamente, o de leite, o de insumos agrícolas, e a coisa está prosperando, mesmo num ambiente de instabilidade internacional como esse. Então é uma oportunidade para o Brasil, para as empresas, para a sociedade brasileira, para os empregos, etc. No entanto, isso tem que ser entendido por todos. E eu acho que no Brasil não é entendido por todos. O próprio governo atual não tem tido muita percepção dessa oportunidade. Então, a nossa política externa é uma política que gera ruído, a nossa política comercial ela é muito incipiente. Então, é isso. Tem muita oportunidade, mas também tem uns ajustes que a gente deveria fazer como país para aproveitar essas oportunidades. Essa questão do setor privado, como a gente vê nessas feiras, né? Não passa um dia que não tenha um evento do setor no Brasil. Essa intenção de seguir trabalhando, apesar dessas inseguranças, apesar da questão tributária, apesar de algumas questões internacionais aí, diplomáticas, que o Brasil acaba dando umas escorregadas de vez em quando. Quanto tempo o empresário, o produtor brasileiro conseguem seguir nesse ímpeto assim diante dessas adversidades? Então, essa é uma pergunta que eu me faço também. É muito impressionante, porque se você avalia o quadro nesse ambiente que a gente está hoje, você fica otimista, você se sente bem. Você fala, eu trabalhei nessa indústria que a gente está aqui há 15 anos atrás e vejo hoje, ela está muito maior, muito mais tecnológica, empregando muito mais gente, criando muito mais riqueza. Apesar de todos os problemas que a gente enfrentou nos últimos 15 anos, que é o quadro que eu estou avaliando, que não foram poucos, nacionais e internacionais. Então, você olha desse prisma, você fala, bom, o empresário, ele vai, pelo menos nessa indústria, que é muito competitiva, apesar dos problemas trabalhistas, tributários, infraestrutura, ele vai. Quando você olha do outro lado, se a gente estivesse no encontro oficial do Estado, estivesse no Congresso, estivesse avaliando do ponto de vista dos partidos políticos, você não tem a mesma percepção. Você acha que está pior. Então, eu não tenho uma resposta pronta para isso, porque eu quero crer que o ambiente empreendedor vai superar. Ele vai. Apesar dos problemas criados pela incompetência e pela confusão oficial, no Brasil e fora do Brasil. Mas é crença, eu não tenho nenhum dado científico para te dizer assim, não importa o que acontecer, vai. Se você olha os números, por exemplo, que foram apresentados aqui, e o quadro foi apresentado pelo Eduardo Gianetti, que você comentou, na abertura desse evento, você fica preocupado, você fala, bom, uma época de juros altos e inflação alta, permanente, não é um quadro positivo, é um quadro de preocupação. Mas os brasileiros viveram com isso durante muito tempo, antes do mundo. Foi crescendo igual. Antes do mundo. Então, é realmente uma questão muito interessante que eu não tenho uma resposta pronta. A questão política, por exemplo, né? A gente vê nos Estados Unidos, agora, todo mundo dizendo que vai dar Trump, né? Nos Estados Unidos existem diferenças, especialmente relacionadas ao setor que a gente trata, que é o agro. Tem uns governos que apoiam o agro e acham que trata-se de soberania,
e outros setores colocam algumas amarras relacionadas à questão de sustentabilidade, especialmente, né? Como é que você vê essa questão dessa oscilação entre um estilo e outro de governo e a situação do agronegócio, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro? Eu acho que essa é uma das questões mais intrigantes também do mundo. Essa agenda que incorpora o ambientalismo fanático, porque, vamos começar o seguinte, sustentabilidade, ninguém é contra, nem pode ser, é uma obviedade, né? Todos têm que trabalhar para que os recursos que são escassos sejam renováveis, etc. Os recursos são finitos, isso é uma obviedade. Mas o ambientalismo fanático, o animal welfare fanático, quer dizer, a antropomorfia, você achar que o animal é como se fosse uma pessoa e, portanto, ele tem que ter condições de vida e de criação como se fosse um ser humano. O ambiente alimentar fanático, ou seja, não pode mais comer carne, não pode mais isso e aquilo. A carne está envenenada, o alimento está envenenado com resíduos tóxicos defensivos. Ou produz gases emissão de gases de efeito estufa, todo esse universo de temas que foram para os partidos e foram para os países, para as políticas públicas, saiu completamente do controle. A minha impressão é o seguinte, já está chegando um momento em que esse exagero, esse fanatismo chegou no limite. A empresa, o produtor de riqueza, e a reação do produtor de riqueza, veja os agricultores europeus já estão estabelecendo, olha, não dá mais, chegou no limite, vocês estão passando de todos os limites da produção, do custo, da capacidade de se absorver essa agenda, do jeito que ela está sendo colocada. Mas é um ambiente de muita tensão, né? Você pega o caso europeu interno e vê como a agricultura que é subsidiada, que é protegida, não aguenta mais essa agenda, imagina quem está fora. Eu acho que a tendência é que isso seja reduzido. Os americanos, os argentinos, os brasileiros, os canadenses, os mexicanos, os sul-africanos, os australianos, os russos, ninguém mais quer saber muito dessa agenda. Precisa dar 2 passos para trás, precisa racionalizar a conversa. Eu tendo a achar que é isso que vai acontecer. Porque ao mesmo tempo que vem essa agenda, vem também aqueles dados de crescimento da população de 2050 com 10 bilhões de habitantes no mundo e produzir comida para toda essa gente. Então, esses números eles precisam estar numa balança que fique em equilíbrio. Eu acho que o fato de a gente ter uma feira como essa, tão diferente do que ela era 10 a 20 anos atrás, mais empresas, mais exportação, mais produção, é o reflexo disso que você falou. Tem mais gente querendo comprar, tem mais gente querendo comer. Vide Ásia, vide Oriente Médio, vide África. Então, assim, essa agenda europeia e talvez um pouco ocidental, uma parte americana, canadense, ela não vai conseguir se impor à demanda por alimentos, por energia do mundo que está se desenvolvendo. Então, isso nos leva a acreditar que ela vai ter que ser contida. Essa agenda vai ter que ser rearranjada, né? É mais barulho do que realidade. Porque eu acredito que no final quem manda é quem quer comer e quem precisa de energia, e quem precisa de fibras. E é esse o caminho que as empresas vão seguindo, né? Queria aproveitar a tua presença aqui, porque eu assisti uma palestra tua e tu falaste como vice-presidente da organização chamada De Olho no Material Escolar, está fazendo toda uma avaliação dos livros didáticos que são oferecidos no Brasil. E um número me chamou a atenção, um pouco menos de 4% dos conteúdos que estão presentes nos livros didáticos das escolas brasileiras que falam sobre o agro estão baseados em estudos científicos. Exatamente. É assustador, porque o que é então o resto, esses 90 e poucos por cento aí, dos conteúdos que estão nos livros que estão ensinando as nossas crianças, né, sobre a sua percepção do agro brasileiro? É material que a gente chama de opinativo, ou seja, material geralmente de organizações não governamentais ou artigos de jornal e de mídia selecionados. Não que sejam todos ruins, não é isso, mas é opinião, não é dado que tem método, que tem amostra, que tem possibilidade de você repetir, que é ciência.
Então, o que aconteceu? Não é que está acontecendo agora, já aconteceu na última geração, nesse século, para a gente mapear o tempo. Nos meus livros de escola Nos já nossos tinha, livros escolares e nos nossos filhos e nos nossos netos. Está lá, e isso é público, a gente fez um levantamento com a Fundação Instituto de Administração da USP, é um estudo científico, não é nós que estamos dizendo, é a FIA que fez o estudo e está disponível, que só 4% fala em Embrapa, fala em IBGE, fala em Ministério da Agricultura, fala em FAO, fala em OCDE, que são as fontes que a gente deveria usar como orientativas daquilo que deve se conhecer do mundo do agronegócio. Mas não é. É a opinião de uma ONG X ou Y, é a opinião de um jornalista, geralmente um jornalista crítico à expansão do agronegócio e assim por diante. Então, o que aconteceu? As gerações que se formaram têm uma certa diferença, uma aversão ao agronegócio de uma forma geral. E a gente acha que isso está errado, que não corresponde à realidade. É o mundo da pós-verdade, né, que a gente está vivendo, a gente tem que reverter o mundo da pós-verdade, a gente tem que ir para o mundo da verdade. E aí vocês criaram essa é uma ONG, a De Olho no Material? É uma associação, tem conselho, tem estrutura, só tem voluntário, mas tem um orçamento, tem reunião fiscal, tem auditoria. É uma associação com um orçamento hoje já bem razoável, de associação média, tem muitos projetos com empresas, e ela faz praticamente 4 coisas. Ela faz um acompanhamento com as editoras para a reformulação dos conteúdos, um acompanhamento político com as secretarias de Estado e município e com o Ministério da Educação e com as autoridades públicas para tentar influenciar as políticas públicas e levar o conteúdo que a gente acha que é o conteúdo que corresponde. O que a gente chama de vivenciando na prática, que é levar as escolas para ver as coisas em loco, feiras, propriedades, fábricas, abatedouros. E o quarto pilar, que é a agroteca, que é a informação científica disponibilizada para quem quiser, com fontes científicas, que está na USP, na Exalc, sendo curada pela Universidade de Piracicaba. Então, pelo menos agora o setor tem um interlocutor nessa temática aí da educação. Exatamente. A gente se apresenta como uma associação da sociedade civil organizada, que está espalhada por 17 estados, todos voluntários, as famílias, as pessoas interessadas no desenvolvimento da educação e que correspondem a essa realidade do agro, porque todo mundo que se envolveu está envolvido com a economia do agronegócio. Sim. Gente que trabalha em usina, gente que tem terra, que tem produção, que tem criação, ou que trabalha no banco e dá crédito, ou trabalha na consultoria e dá crédito, ou trabalha com drone e trabalha na produção, todo mundo está envolvido e falou, peraí, nós somos parte disso. Temos que rearranjar a maneira como a gente educa as pessoas de acordo com aquilo que a gente já faz. Então esse é o conteúdo das pessoas que estão participando. Que legal. Muito obrigada, Christian, pela tua participação aqui no programa Granja na TV. Obrigado a você.